Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Que coisa boa. Aleluia. Meu Deus, você percebeu que você cantou? Que Ele é santo. Que Ele é santo. Ele é santo. E sabe que a gente precisa lembrar que assim como o Senhor é, nós somos? Aleluia. Aleluia. Ele é bom. Sabe, querido, enquanto eu estava aqui, eu estava orando. Eu enxerguei a igreja cheia. Eu estava de costas, estava com os meus olhos fechados. Mas eu já enxergo a igreja cheia. Deus me mostrou a igreja cheia. Todas essas cadeiras aí do seu lado que não tem ninguém ainda. Sabe por quê? Eu penso que precisa ser indignação para a gente. A cadeira vazia. Essa cadeira precisa estar preenchida. Pessoas lá fora precisam ouvir aquilo que a gente está ouvindo aqui dentro. Eu sei que a gente está sendo bem alimentado aqui, a gente está sendo bem cuidado, nós estamos ouvindo palavras boas, mas as pessoas que estão lá fora também precisam ouvir essas mesmas verdades. O Senhor veio para mim, veio para você, mas veio para eles também. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Isso não pode deixar a gente confortável, sabe? Ver que a cadeira do seu lado não tem ninguém, a cadeira na sua frente não tem ninguém. E a gente tem, se for por conta de cadeira, das pessoas chegarem e sentarem, a gente tem mais cadeira. E se acabar, Deus providencia mais cadeira. Amém? Que coisa boa, você veio. Aleluia. Boa noite. Assim a gente já começa. Deus é bom. Sabe que a gente teve uma disposição para estar aqui. Você teve uma disposição para chegar até aqui. Mas agora a gente precisa de uma disposição maior, assim como no louvor você teve, para se achegar agora à palavra. Amém? A gente ficar ligado, a gente ficar com as nossas antenas espirituais ligadas para ouvir aquilo que Deus tem para comunicar no nosso coração. Quantos entendem que Deus fala com os presentes e não com os ausentes? Amém? Então, é para a gente que está aqui. Algo aconteceu com algumas pessoas que elas não puderam estar, mas eu tenho certeza que essas pessoas gostariam de estar aqui. Amém? Aleluia. E sabe que a palavra, quando ela é liberada de uma forma geral. Mas quando ela cai no nosso coração, para cada um de nós, ela vem como uma forma específica. É daquilo que a gente está precisando. Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Aleluia. Aleluia. Mesmo sentadinho aí, você pode fechar seus olhos que eu quero orar com você? Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nós escolhemos estar aqui, Pai. Nessa noite a gente escolheu a melhor parte e eu sei que de nós não vai ser tirada. Eu declaro, Pai, o solo do nosso coração pronto para receber a sua palavra e que ela venha multiplicar na sua totalidade, Pai, a 100 por 1. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai, porque eu sei também que a sua palavra, ela não volta vazia, sem que antes ela produza o resultado que ela foi designada. Existe um desígnio, existe um propósito para que a palavra vá e encontre o nosso coração. E em nome de Jesus, eu declaro mentes e corações abertos, Pai, para ouvir, para receber do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro o espírito de conselho, Pai, para que venha alcançar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que não venha ser mais uma palavra, que depois a gente não saia daqui sem saber o que fazer com ela, mas que venha cair no nosso coração como rema, Pai, como verdade, como revelação, como aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que nós vamos pegar essa palavra, Pai, e a gente vai praticar, Senhor. A gente vai colocar em prática. Eu trago todo pensamento cativo à obediência de Cristo agora, à obediência à palavra. Eu declaro em nome de Jesus, sem distração, ninguém prestando atenção mais em nada. Tudo que ficou lá fora e a gente resolve depois. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, já que você veio, aproveita a oportunidade. Amém? É como se a gente fosse fazer uma viagem. Aleluia. Você escolheu a boa parte de estar aqui, de estar hoje na casa do Senhor e você se entregar para Ele.
Às vezes, na correria do nosso dia a dia, nas nossas distrações de todos os dias, a gente não faz isso. E chega à noite, a gente vai dormir e fala, ai, Senhor, tu sabes. Aleluia. Né? E já vai orando de joelho ali perto da cama, dali já sobe. Ou quando não ora, deitado. Mas, amém. Deus é bom. Sempre dá tempo da gente recalcular a rota. Deixa eu abrir o meu iPad aqui, aleluia. Eita, glória, ó. Tá vendo, né? Gente, mas vocês acreditam que eu gosto de caderno? Eu já tentei, mas, né? Vamos lá. Eu prefiro caderninho, eu prefiro exemplo, eu prefiro anotação, porque vai que o negócio apaga tudo aqui. Não que eu estou presa a isso daqui, mas a gente tem um norte quando Deus ele libera algo para a nossa vida, sabe? Porque eu estava em casa e essa semana, quando o pastor me incumbiu de trazer a comida, aleluia, eu estava pensando o que eu iria falar. E aí eu falei para o Senhor, eu falei assim, Pai, eu tenho aprendido que não sou eu que cozinho, aleluia. Eu ouvi um ministro dizer que eu só sou a garçonete. Aleluia, porque se a gente limitar ao que a gente cozinha, o pastor só vai entregar nuggets na air fryer, gente. Aleluia, né? Arroz, mas ele está um pouco limitado. Então, assim, eu aprendi, glória a Deus, que a gente é o garçom. Quem está aqui na frente, trazendo aquilo que o Senhor tem, é o garçom. Porque se a gente for parar para pensar, eu estava pensando, meu Deus, o que o Senhor tem? Porque o Senhor sabe as pessoas que vão estar lá. O Senhor sabe quem vai estar lá no domingo à noite do dia 23 de junho de 2024. Então, o que o Senhor tem? Qual é o alimento? Qual é o prato da vez? Porque a gente tem aprendido que aqui tem muita comida. Não é isso? Aqui tem muita comida, aqui tem muita bebida, aqui tem muita coisa. Mas o que a gente vai servir? O que Deus quer? Ele é o chefe e Ele sabe a nossa alimentação balanceada para o que a gente precisa para aquele exato momento. E como eu disse, a palavra ela é liberada de uma forma geral, mas ela cai no nosso coração de uma forma específica. É específico para mim. E sabe que a gente precisa se empolgar com essas coisas? Ou vai me dizer que quando você vai no restaurante você não se empolga? O marido falou, alguém falou, vamos no restaurante? Opa! Deixa eu ir lá já procurar a melhor roupa. Não é assim? Quando alguém Gente, quando alguém convida até para comer um lanche. Nossa, eu vou comer um lanche. Você já fica todo empolgado. Então vamos... A gente precisa se empolgar com isso daqui. A gente precisa se empolgar com a palavra, porque se a gente não se empolgar com ela, ela não vai funcionar. E se a gente não se empolgar com a palavra, que é o próprio Deus, a gente vai se empolgar com o quê? Com o que a gente está vendo do lado de fora? Isso não empolga ninguém. Mas quando a gente está todo resolvido do lado de dentro, com a alimentação balanceada, a gente fica empolgado. Porque a gente fica tão empolgado que a gente quer contagiar o outro. Você não quer levar o seu irmão para comer um lanche? Você não quer levar o seu irmão para comer uma pizza? Uma comida japonesa? Oh, aleluia! Que privilégio você poder falar assim, ó, vamos, eu pago. Oh, glória! Aleluia! Você é rico. Amém? E que coisa boa você convidar o irmão para vir na igreja para provar de um prato que veio do chefe, direto do céu. Amém? E a gente, assim, às vezes vai em alguns restaurantes, né? E aí nos restaurantes, ou você vai lá e se serve, ou chega, ou eles colocam na sua mesa e você se serve quando você faz o pedido, ou o prato vem pronto. Sabe aqueles pratos chiques que vem aquele arrozinho no copinho, aquelas coisinhas tudo chiquetosas assim? Então, vem o prato pronto. Mas eu nunca vi um garçom colocar comida na nossa boca. Aleluia. Então, já que a gente está aqui, o prato está aqui, então agora a gente pega e a gente coloca para dentro. Amém? Esse daí é a nossa parte de fazer. Glória a Deus, aleluia, pastor? Amém. E como a gente escolheu essa boa parte, né? Talvez o dia de muitos hoje foi corrido, trabalhou, correu, pagou, comprou. Agora é a sua parte de sentar e esquecer as coisas que estão, as outras coisas, deixar lá fora, né? E a gente resolve tudo depois. Vamos se segurar aqui na palavra. Vamos se segurar aqui nessa melhor parte. E eu quero que você abra comigo, vamos lá direto ao assunto. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, o verso 38. Aleluia.
quero contar para você, talvez você já conheça a história de Marta e Maria. Aleluia. Mas para quem não conhece, gente, me perdoa, mas eu estou vendo rostinhos novos aqui. Seja muito bem-vindo. Você está na casa do seu pai, fique à vontade. Nós somos todos irmãos. Amém? Aleluia. Você que já veio pela segunda, pela terceira, já está aqui desde os 6 anos da igreja. Você já é bem-vindo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Lá no capítulo 10 de Lucas, no verso 38, diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Essa é a minha versão, mas nessa versão está escrito assim, ó: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Agora, pensa, Jesus não andava sozinho, Jesus andava com 12. Aleluia. Então, são 12 homens, certo? Com Jesus 13, que Marta hospedou lá e ela ia fazer algumas coisas, porque eles deviam estar cansados, a Bíblia não fala, mas quando hospeda, a pessoa, né, tem o desejo de fazer alguma coisa para a pessoa comer, não é isso? Aleluia, não vai deixar ninguém dormir com fome. Então, pensa, se são 13, aí você conta, mas Marta, Maria, já deu 15, e elas tinham um irmão. Ali não conta. O Lázaro já são 16. Eu não sei se tinha mais gente na casa. Talvez tinha aqueles um que de casa, veio aqui para comer também. Então já tem que fazer um pouco de comida a mais. Ninguém faz contadinho, né? Então, aí pensa, você na sua casa, limpando lá, porque você vai receber Jesus. Aleluia, você não vai dar para ele pão com manteiga, café com leite. Não é isso? Você vai receber Jesus, você vai receber um monte de gente na sua casa. E aí diz assim, ó: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Aleluia. Marta para lá, para cá, para poder arrumar, para poder fazer tudo acontecer. E aí diz assim: então ela se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Gente, pensa. Jesus sentado, Jesus aqui, a Maria sentada aqui, ela chega do lado dele, a Maria está aqui, ela está ouvindo. Ela disse assim: olha aqui, o Senhor não se importa de eu estar fazendo tudo e ela não vai fazer nada? Eu estou correndo para lá, para cá, e aí? Nem se importando se ela ia ouvir. Na verdade, queria que eu ouvisse mesmo, para ver se ela se tocava e levantava dali e ia ajudar. Mas sabe que quando a gente corre para lá e para cá, corre para lá e para cá, não dá tempo às vezes de orar, a gente não tira tempo de oração, não tira tempo de meditação na palavra, não faz aquilo que precisa fazer, a gente corre para lá e para cá, a gente fica carnal, gente. Porque daí tudo estressa, tudo você fica com raiva, tudo você fica nervoso e desconta no primeiro que aparece. Ele está falando, aleluia. Eu orei, eu recebi primeiro, pastor, relaxa. Aleluia. Né? Eu recebi primeiro. Mas eu tenho procurado tirar o meu tempo com o Senhor. Aleluia. Amém? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa, é necessário. É necessário que a gente escolha isso. A gente escolha o Senhor. E aí, diz assim, né? Então, olha lá. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. E aí ela disse isso para Jesus, ela falou assim: Senhor, o Senhor não se toca de que eu estou fazendo tudo sozinha? Como se ela tivesse falado assim, na linguagem, na versão de hoje. Ei, você não se toca que você está aí sentado sem fazer nada e eu fazendo tudo? Aleluia. Mas sabe o que Jesus disse? Ele disse assim: Marta, Marta, esse aí é para a gente, sabe? Hoje a gente está sentado aqui como Maria, mas na verdade a gente é Marta. A gente é mais Marta do que Maria. Ele disse assim: Marta, Marta, você anda distraída e se preocupa com muitas coisas.
mas pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só é necessária. Olha só, ele falou assim, ó, você se preocupa com tantas coisas, aí ele foi enxugando. Poucas coisas são necessárias. Aí ele diminui para uma só. Uma coisa é necessária. Aleluia. E ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a boa parte. E dela não vai ser tirada. Então, quando a gente escolhe estar com o Senhor, quando a gente escolhe Ele, essa parte não vai ser tirada da gente. Sabe o que Ele espera? Quando a gente está lá na nossa casa, às vezes a gente coloca um louvor, coloca uma ministração e está lá limpando, fazendo, acontecendo, está lá Marta mesmo, porque esse daí é aquela que resolve, que acontece, que faz acontecer. Mas às vezes você está ouvindo alguma coisa, e aí você, não, eu preciso ficar com meu pai. E ali onde você está, você se ajoelha, você começa a adorar, você começa a dizer que você ama Ele, que você precisa dEle, que sem Ele a gente não consegue fazer nada sozinho. Aleluia. Sabe que Ele mora dentro da gente, o Espírito Santo tem que morar dentro de nós, e às vezes Ele é a pessoa, porque Ele é uma pessoa. Jesus disse, se eu não for, Ele não vai vir. Então essa pessoa veio e veio para morar dentro de nós. E às vezes Ele é a pessoa mais ignorada. A gente fala com todo mundo, a gente responde todo mundo no WhatsApp. A gente vai olhar tudo que está nas mídias sociais para ver se alguém mandou alguma coisa. E o Senhor está lá, esperando. Falando assim para você, olha, vem comigo, meu amigo, que eu tenho o melhor dia para você. Talvez a gente pense, mas o meu dia foi bom. Meu dia não foi tão ruim assim. Mas se a gente soubesse que se a gente tivesse orado, tivesse entregado a nossa vida para Ele desde cedo, teria sido melhor, será que a gente não faria? Se você soubesse, o seu dia foi bom, nossa, me levaram até no restaurante. Mas você já pensou como seria o seu dia se você tivesse descoberto, depois que o dia passou, que poderia ter sido melhor? Além do restaurante, você podia ter ido no shopping. O marido ter falado assim para você, aqui, ó, tá aqui o cartão black, aleluia. Ou outras coisas que você deseja. Mas a gente só precisa se posicionar e escolher ficar com Ele. Ele espera isso todos os dias. Você não espera, às vezes, de alguém? Às vezes você tem um amigo que você gosta tanto, alguém, um filho. Às vezes você, nossa, olha, me mandou uma mensagem, olha que bênção. Um te amo, assim, aleatório. Ou você é importante, um Jesus te ama. Olha que coisa boa. Aleluia. O Senhor também espera. Ele nos espera. E sabe que Jesus ele não deixou essa história assim à toa na Bíblia. Nada que tem na palavra é à toa. O que está na palavra é para que hoje a gente pudesse entender algumas coisas. Né? O exemplo que ele deu de Marta e Maria é o trabalho e a comunhão com Deus. É a nossa correria do dia a dia e a nossa comunhão com Deus. Maria, ela não é Maria, me entenda, Maria, ela não é Maria o tempo inteiro. Ela não é a comunhão o tempo inteiro, ela não medita o tempo inteiro. É que acontece que naquela hora ela estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com a pessoa certa. É simples assim. Mas eu acredito que Maria também ajudava no serviço de casa. Pensa, ainda com um homem em casa. Você acha que naquela época os homens faziam alguma coisa dessa parte aí, dos afazeres da casa? Duvido. Se tem hoje que ainda alguns não fazem, quanto mais lá atrás. Não é verdade? Estou falando alguma heresia? Aleluia. Você sabe o marido que você tem? As que não casaram ainda, já pede aquele um que vai te ajudar também. Porque vai te ajudar no propósito, vai te ajudar em casa, vai viver a vida comum do lar, vai ajudar a cuidar dos filhos. É isso. Então, assim, ela não levitava. Maria não levitava. Ela também fazia as coisas de casa. Ela também era aquela que corria para lá, para cá. Creio eu, né? Eu acredito que ela não era folgada em cima da irmã, né? Aleluia. Assim a gente espera. Porque a gente não gosta, né? Aleluia. Então, mas, às vezes, a gente coloca Marta como a vilã da história.
A gente fala, nossa, Marta, isso e aquilo. Não, gente. A Marta é aquela que realiza, que faz as coisas acontecer, que limpa, que organiza, que leva os filhos na escola, que cuida das crianças, que cuida do marido, que trabalha fora. É aquela que faz as coisas acontecer. Mas ele deixou claro que no meio de tudo isso, a gente precisa ter um tempo para tirar com ele. Sabe que esse tempo, quando a gente tira com o Senhor, quando a gente está com Ele, é o tempo que Ele nos dá as direções, que Ele nos dá as diretrizes, o que a gente vai fazer. Sabe que quando você está com o Senhor, Ele mostra para você, Ele te dá um vislumbre do seu futuro. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente se pergunta igual aquela musiquinha, como será o amanhã, não é isso? Então, Deus tem o amanhã para revelar para você. Você pode saber como vai ser o seu amanhã antes mesmo dele chegar. Deus tem um plano de paz para nós. Ele tem um futuro perfeito, independente do que está acontecendo hoje. Não importa aquilo que ainda não foi resolvido. Não importa aquilo que ainda não foi solucionado. Não importa os problemas que você, em nome de Jesus, deixou ali na porta da igreja e entrou para se entregar para Ele. Esses problemas não importam, eles se tornam pequenos quando você sabe que você tem um pai tão grande, um pai tão bom, e que ele pode fazer todas as coisas por você. Que a promessa dele está de pé, que nada mudou. Que tudo que ele disse vai acontecer. Que o plano de Deus para a sua vida já é um sucesso. É o plano dele que é perfeito, não é o nosso. Às vezes a gente quer correr com o nosso. Às vezes a gente fica pensando nos nossos planos. Mas sabe que o plano dele é melhor? E a gente pode perguntar para ele, Pai, qual é o seu plano para a minha vida? O que eu fui chamado para fazer? O que eu tenho que o meu irmão precisa? Como eu faço para eu desenvolver aquilo que o Senhor colocou na minha vida para eu alcançar a vida das pessoas? Tudo isso Ele tem para responder para nós. Gente, pensa. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, que diz assim, que nem olhos viram, eu não sei se é a primeira ou se é a segunda, mas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que tem muitas vezes que a gente ouve esse versículo, a gente fica pensando, não vai ser revelado. Nem subiu no meu coração, os meus olhos não viram, os meus ouvidos nem vai ouvir, nem vai ver. Não, gente, não é isso. O verso 10 diz que Deus nos revelou pelo Espírito. O próprio Deus que mora dentro de você, quando você decide falar com Ele, quando você decide ter um tempo de intimidade com Ele, o próprio Espírito Santo vai em Deus trazer o plano perfeito dele para a sua vida. E às vezes a gente fica batendo cabeça o dia inteiro tentando resolver um problema. Quantas vezes o pastor já disse aqui que a gente tem um estoque de solução do lado de dentro muito maior do que o tanto de problema que a gente tem do lado de fora? Então, ou seja, se é muito maior, vamos pensar que para cada problema a gente tem 5 soluções? Estou chutando. Eu sei que a gente tem um estoque. Então tem solução para aquilo que a gente está passando. E eu vim dizer para você, para mim, em nome de Jesus, vai passar. Tudo aquilo que a gente está passando e que ainda não chegou no fim, vai chegar. E sabe que quando você estiver desfrutando daquilo que você deseja, daquilo que você tem confessado, tem crido, tem falado, tem dito, vai chegar na sua mão e você vai se esquecer do tempo que essa coisa não esteve na sua mão. Uma coisa que você desejava tanto, uma coisa que você queria tanto, quando chega, gente, é como se fosse uma grávida, né, aleluia, que tivesse com o buchinho crescendo, aleluia,
e você quisesse muito ver o rostinho do seu filho, só que você sabe que ele vai precisar sair. Por onde? Aleluia, não responde. Mas vai precisar sair. E aí, tem gente que sente dor, tem gente que não sente dor nenhuma. Não é isso? Então, só que aquele período de contração, que você sente dor e toda aquela história, quando você vê o rostinho da criança, você já se esqueceu daquela parte que você sentiu dor. Você queria tanto e chegou aquilo que você quer. Aleluia. E a gente esquece aquele tempo que ficou inchado, aquele tempo que ficou às vezes com o rosto mais gordinho, ficou meio até deformadinho, mas a gente esquece. Aleluia. Sabe, porque chega na sua mão. Se a gente estiver com o Senhor, Ele deseja revelar para nós o plano completo. Ele não revela na totalidade de uma vez para a gente não se assustar. Mas cada vez que você vai dando um passo, Ele vai mostrando para você. Você vai dando um passo, Ele vai mostrando para você. Sabe, o plano e o propósito de Deus para a sua vida é como se você estivesse aqui e Deus falasse assim: daqui 1 ano, nessa mesma data, porque eu creio que você está no plano e no propósito de Deus para a sua vida, você vai estar lá. Aleluia. E aí você fica pensando, aí olha isso. A gente precisa tomar cuidado com as distrações. Amém? Por quê? Porque enquanto a gente está aqui, o diabo vai tentar te distrair. De todas as formas e de todas as maneiras. E sabe que ele é persistente. A gente devia ser persistente também. Não ia falar, né? A gente devia ser igual ao diabo. Não é isso, mas vocês entenderam, né? Amém? A gente também devia insistir, persistir, ser constante naquilo que Deus tem. Mas sabe que às vezes a gente se deixa levar. Lá em... Deixa eu ver onde que tá, que eu anotei aqui. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso 4, diz assim, eu só vou ficar com um pedacinho desse versículo, que diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas. E as pessoas acham que está tudo certo. Porque ele tem medo de você saber tudo. Ele tem medo de você saber sobre a verdade. Jesus, a gente sabe que é o caminho, a verdade e a vida. Só que como verdade, não é você aceitar Jesus hoje, você já tem a revelação de tudo. De quem Deus é, da justiça, da realidade da nova criação. Não, você não tem a revelação de tudo. Na verdade, a gente vai conhecendo essa verdade. E quando a gente conhece essas verdades, a gente vai conhecendo cada vez mais a verdade, porque Deus, Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento dessa verdade. Então, se tem o pleno conhecimento, é porque tem o começo. Então, a gente precisa conhecer dessa verdade. E se você conhece, quanto mais você conhece, mais você anda em liberdade. O diabo não te condena mais, porque você já sabe o que é. O diabo não joga na sua cara se és filho de Deus, então por que isso não está acontecendo? Eu sou sim, sou filha de Deus e sou amada por Ele. Pronto, você já coloca o diabo no lugar dele. Nessa, ele não vem mais contra você. Aí ele procura outra coisa. E quando a gente anda nesse conhecimento dessa verdade, a gente se torna ousado. Aleluia. Quando a gente não conhece, na primeira o diabo já te intimida. Aí quando ele já te intimida na primeira, ele vai te intimidar na segunda, até você murchar. Aleluia. Vai intimidando a gente com problema, com situação, e a gente vai achando que não tem solução. Mas quando a gente conhece essa verdade, a gente se torna ousado, gente. A gente fica se achando, sabe o pombinho da praça? Que estica o peito, não vou fazer isso aqui, né? Mas a gente fica ousado para falar algumas coisas. Quando você sabe a autoridade que está no nome de Jesus e que Ele deu para você, você fica ousado para falar. E aí você fala com a circunstância, porque você sabe que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o nome dEle. Aleluia. E eu anotei uma frase que eu quero dividir aqui com você, ó.
Diz assim, ó, Satanás sabe que se ele impedir as pessoas de conhecerem a verdade, ele leva elas para fora do propósito. Talvez elas não negligenciem conscientemente, mas elas estão sendo roubadas e enganadas. Aleluia. Se o diabo conseguir te impedir de cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida, aleluia. Porque eu não sei se você parou para pensar, é isso que a gente vai dar conta um dia diante do Senhor. Aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Aquilo que Ele deu para você. Será que a gente tem multiplicado? Como eu disse no começo, sabe que essa cadeira vazia precisa subir indignação no nosso coração. E se às vezes a gente também não sabe exatamente aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente precisa começar com alguma coisa. E Deus, Ele não vai revelar o plano dEle, vamos supor assim, quando você está caminhando do meio para chegar no propósito, Ele não vai revelar para você lá o final. Ele vai te revelando progressivamente. Então, quanto mais você está envolvida com as coisas do Senhor, quanto mais você ora, você declara tempo para a palavra, você dá tempo para que você venha servir na casa do Senhor, Ele vai mostrando para você. Ele vai mostrando para nós, é progressivo. A revelação de Deus, a revelação do plano dEle, para mim, para você, é progressiva. Aleluia. Abre comigo lá em Mateus. Aleluia. No capítulo 25. Eu acho que é isso. Esse eu não anotei. Aleluia. Isso. No verso 14. Aqui está falando sobre a parábola dos talentos. Aí diz assim, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Gente, traz isso para aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aleluia. Sabe, a gente precisa lembrar dessas coisas. Essa passagem eu acho ela muito interessante, porque se a gente for colocar com relação àquilo que Deus confiou nas nossas mãos, tá certo que por conta da fidelidade, da capacidade, Deus ele vai te entregando mais coisas, mais responsabilidades. Mas todos eles que Deus deu foi conforme a capacidade. O dom já nos foi dado, um talento já nos foi dado e a gente tem capacidade de poder desenvolver. E o mais sério, às vezes a gente lê essa parábola dos talentos e a gente não presta atenção no verso 19 que diz: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Se a gente for parar para pensar que nós estávamos no império das trevas, a gente tinha um dono, a gente era escravo. E depois de tudo, do tempo inteiro de ser escravo, a gente ainda ia para o inferno. Certo? E nós fomos comprados, está escrito lá em Colossenses. A gente foi tirado de um império das trevas e a gente foi colocado num reino. Quando a gente é colocado num reino, eu não vou dizer só mudou, porque não é só isso. A gente mudou para um reino, a gente continua tendo um dono, certo? Mas, por conta de você ter um dono, e esse dono, esse pai, ele é bom, você, além de ser dele, ele ainda permite que você desfrute de coisas que ele tem para você, porque você é filho. E depois de tudo isso, a gente ainda vai para o céu.
Porque quando você fez aquela confissão, quando a gente fez aquela confissão e entregou a nossa vida para Jesus, a gente aceitou Ele como nosso único Salvador e Senhor, aleluia, que às vezes a gente esquece. Ah, Ele é o meu Salvador. Mas quando a gente fez essa confissão, a gente também confessou Ele como nosso Senhor. Ele também é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Existe um plano para a gente cumprir. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Se a gente entendesse que o plano é maior do que nós mesmos, a gente não sairia correndo para lá e para cá para resolver problema, para pagar a conta. Eu não estou dizendo que a conta não precisa ser paga, não é isso. Ela vai ser paga. Só que se não for hoje, vai ser amanhã. Ah, venceu. Tá, eu vou pagar. Vai chegar. Pronto. Essa é a sua posição de descanso. O povo não entrou na terra prometida por conta de uma incredulidade. Por conta da incredulidade. E a gente, Deus já deu, a terra prometida já está prontinha para nós. É para a gente desfrutar, Jesus já fez. A gente só precisa se posicionar. Sabe, recalcular a rota. Aleluia, arrumar que o GPS passou a entrada, não tem problema, você faz a próxima rotatória e volta. Se encaixa no plano de novo, vamos lá. Porque eu preciso estar naquele lugar daqui a um ano, lembra? Aleluia. Aleluia, eu preciso estar naquele lugar. E sobre as distrações, como eu disse, a gente gosta sim de assistir filme na Netflix e tem agora um monte de outros... não sei se é aplicativos que chamam, tem tanta coisa. E às vezes a gente fica 2 horas, 3 horas, quando vê, você fala, gente, tudo isso, videogame, gente. Aleluia. E aí o Senhor, e o plano dele para você, e o propósito, e a gente fica parado ali, ó. Você fica parado aqui. E não é nem só isso. Tem algumas outras distrações que Satanás coloca no seu caminho, que é sobre a nossa vida financeira. E às vezes a gente fica tão preocupado, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou fazer aquilo? E o foco sai. Ah, vai no outro planeta, viaja. Cadê? Eu preciso voltar para o plano. É o plano de Deus que eu preciso cumprir, porque no plano de Deus, tudo que eu preciso, eu vou atrair tudo aquilo que eu preciso. Por conta de um plano. O plano de Deus para nós é perfeito. Você acha que se a gente estiver no plano e na vontade de Deus, Deus vai fazer com que... Deus vai permitir que falte alguma coisa para nós? Faltou até agora? A gente comeu, a gente bebeu, a gente vestiu. Talvez não foi aquilo que a gente queria ainda. Mas quanto mais a gente mergulha naquilo que Deus tem, mais as coisas vão ficando claras. Mais as coisas vão ficando descortinadas. Às vezes a gente se enrosca na vida financeira, a gente se enrosca no, ai, será que eu vou casar? Ai, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, quer sim, vai aparecer alguém. Aleluia. E Deus sabe porque naquele momento certo, se a gente não tiver com a cabeça nisso, a gente tiver com a cabeça no plano, no propósito de Deus, o seu varão está no caminho. A sua varoa está no caminho. Aleluia, a sua varoa não está lá fora. Aleluia. Né? Esse é um assunto para outra hora. Mas Deus vai providenciar para você, porque sabe a pessoa que vai estar junto com você para cumprir o plano dele. Será que a gente tem orado para isso? Quem deseja casar, quem deseja ter alguém, vai ser um alerta aqui agora, para a gente guardar isso. Eu preciso ter alguém que vai correr a carreira junto comigo. Não é aquela pessoa que vai me puxar para trás e dizer assim, para quê? Aleluia. Uma pessoa que vai correr junto com você, que deseja e ame mais a Deus do que você. Gente, olha que coisa boa. Quando você tem um marido que ama a Deus mais do que você nem precisa temer, aleluia. Porque antes dele amar você, ele ama a Deus. É simples assim. Aleluia. Mas vamos voltar para cá, porque saiu um pouquinho, né? Aleluia. Abre comigo lá em João, no capítulo 15, o verso 16. A gente vai chegar lá no ano que vem, calma aí.
Aleluia. Olha que coisa interessante que diz assim. Diz aqui, ó. Esse aqui é o versículo que o pastor gosta. Deixa eu beber uma água. Eu vou fazer com que você enxergue com outros olhos. Coloca um outro óculos aí, do que você já ouviu várias vezes, e pega aqui comigo, ó. Diz assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei. Eu dei um propósito para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Propósito. Esse pedaço do versículo é o propósito. E aí ele continua: a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Resposta do céu por conta do propósito. Então, se a gente está fora do plano e do propósito divino para a nossa vida, não tem como o céu responder. Aleluia. Foi a frase que eu anotei aqui. A resposta do céu tem a ver com a nossa resposta ao propósito de Deus. Qual é a sua resposta? Qual é a nossa resposta? A gente consegue multiplicar aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. A gente pode. Jesus disse: anda mais uma milha, faz mais um pouco, vamos. Vai dar certo. E quanto mais você anda, como eu disse, quanto mais você vai em direção ao plano de Deus para a sua vida, tudo é revelado. Deus vai mostrando para você. Deus vai colocando coisas que você precisa naquele caminho. Deus vai adicionando as coisas para você. Quando você está no plano e no propósito de Deus para a sua vida, não é subtrair. Deus vai acrescentando. Aleluia. Aleluia. Você está comigo? Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 10, vamos abrir lá. Aleluia. Eita. Aleluia. Diz assim, ó: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Sabe que se a gente for parar para pensar, na verdade, existe mesmo vários tipos de vozes no mundo. Várias coisas tentando chamar sua atenção. Quem fala mais alto é aquilo que te atrai, é aquilo que toma a sua atenção, é aquilo que você pega. Quanto mais aquilo que você mais se expõe, é aquilo que você ouve, você coloca para dentro. Por isso que a própria palavra fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente se enche só dessas coisas, dessas vozes, é só isso que vai sair. Aleluia. Sabe que todas essas vozes do mundo, essas vozes das mídias, todas essas das pessoas, todas essas vozes, elas competem à sua atenção. E todas essas vozes, elas têm um propósito. É ir de encontro ao nosso coração e à nossa mente. Mas se a gente estiver cheio da palavra, dependendo da voz que vier, você, não, aqui não. Essa vozinha aí chegou atrasada. Aleluia. Por isso a gente precisa saber. Eu queria que o Marcelo, eu não sei quem está na mídia, colocasse uma imagem. Aleluia. Aleluia. Olha, eu nunca fui, mas deve ser muito legal. Aleluia. Isso daqui é uma orquestra. Amém? Eu vi esse exemplo e eu achei muito interessante. Isso daqui é uma orquestra. E esse daqui é o maestro. E o maestro, quando ele vai liderar a orquestra, ele vira de costa. E ele foca no propósito dele, que é liderar aquela orquestra. Então, às vezes, a gente precisa
tampar os nossos ouvidos para essas vozes, focar no desenvolvimento do nosso propósito, aleluia, para que a gente venha viver o plano de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então a gente precisa, chega, não vou mais ficar ouvindo um monte de coisa. Mas o conselho de um, o conselho do outro, não, fica com a palavra. A palavra vai trazer a resposta para nós. A palavra traz a resposta que você precisa. Ela é a nossa resposta. Deus e a palavra são um só. Ah, eu amo a Deus, mas eu não amo a palavra. Então você não ama a Deus. A gente não ama o Senhor. Ela é a nossa resposta. Ela está aqui para o que a gente precisa. Aqui dentro tem vida. Aqui dentro tem o plano e o propósito de Deus para nós. Aqui dentro tem alegria, aqui dentro tem saúde, paz. Aqui dentro tem seu casamento. Aleluia. Aleluia. Aqui dentro tem aquilo que você precisa fazer. Só que a gente precisa descobrir. Aleluia. Então faça como maestro. Quando a gente estiver ouvindo muitas vozes, vira de costa. A gente só vai conseguir desenvolver o plano de Deus para a nossa vida assim. Não dando mais ouvido para as circunstâncias. A gente percebe pessoas desacelerando, pessoas desistindo, pessoas parando. Mas sabe que a própria palavra fala que Deus, Ele não tem planos para aqueles que retrocedem. E quando a gente para, a gente já está retrocedendo, gente. Vamos lá. Pode acender, Ronaldo, muito obrigada. Deus está esperando você lá. E se você não está lá? A gente atrasa o plano, gente. Você já parou para pensar? Essa igreja, ela vai fazer agora em outubro 6 anos. É isso, né? 6 anos. Aleluia. E a gente entende, várias palavras têm sido liberadas aqui nessa igreja sobre rompimento, aceleração, frutificação. Várias coisas têm sido liberadas para esse lugar. Você já imaginou essa igreja daqui a 2 anos? Aleluia. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa igreja daqui 2 anos. Porque Deus pode acelerar processos. Vamos dizer daqui 6 anos. Vamos pôr mais 6 para frente. Deus acelera o processo e o que Ele faria em 2, o que Ele faria em 6, Ele pode fazer em 2. E se Ele faz assim na igreja, Ele faz assim na nossa vida. As coisas estão sendo aceleradas, Jesus está voltando. Não dá para a gente ficar parado. Não dá para a gente desistir. Sabe que às vezes a gente fala, não, mas eu estou muito cansada. Nossa, eu estou sobrecarregada. Jesus disse que Ele faz forte o cansado. Ele disse que Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se a gente tem algum tipo de ansiedade, Ele falou, a própria palavra fala, lança sobre Ele. Aleluia. O plano dele é o melhor plano, gente. O plano dele para nós é o melhor plano. Tudo aquilo que Ele tem para nós vamos viver. Tudo aquilo que Ele tem para nós vamos desenvolver. Olha só. É como se... Deixa eu pensar aqui. Aleluia. Deixa eu beber uma água. Aleluia. Eu estava pensando em casa. E se todo mundo fizesse a sua parte, se todo mundo, como na parábola dos talentos, multiplicasse o seu dom, você tem capacidade para isso, nós temos capacidade para isso. Se a gente, quando a gente não faz, é como essa mão. Eu mexo todos os dedos, glória a Deus, aleluia. Eu posso pegar esse copo, eu posso pegar esse celular e eu nem penso, sabe? Eu pego, seguro o microfone, porque tudo funciona. Mas se eu tenho um dedinho duro, o dedinho não se mexe, o dedinho não se move, o dedinho não faz. Quando eu vou pegar um copo, eu penso. Eu tenho que pensar, porque pode ser que o que eu vou pegar não dá para fazer. Se eu for escrever e pegar uma caneta para escrever, o dedinho pode ser que
Fica muito melhor quando tudo se mexe, tudo se move, tudo funciona. Nós somos parte de um corpo. E o corpo de Cristo não tem falta. Tudo se mexe, tudo funciona. A gente não sobrecarrega. O meu cachorro está com uma perninha que ele não põe no chão. Ele está sobrecarregando a outra. Tadinho, o bichinho até afinou. Entende? Que se a gente não faz o que precisa ser feito, a gente afina o outro. Aleluia. Sobrecarrega a outra perninha. Não consegue fazer tudo. Só vai até ali na esquina. Ele dava uma volta de 20 minutos, gente. Hoje ele desce na esquina. E para ele é canseira, ele ir e voltar. Não estou comparando a igreja a um cachorro, não é isso. Mas é para que a gente possa ter imagens para a gente entender algumas coisas. Como se a gente funcionar, se a gente entregar aquilo que Deus depositou no nosso coração para fazer, o dom e o talento se multiplicar, ninguém vai ficar sobrecarregado. Amém? Aleluia. E como eu estava dizendo, né, às vezes a gente percebe algumas pessoas que estão cansadas, que às vezes querem desistir, que às vezes querem parar. Ah, eu quero um tempo e isso. Sabe, eu estava pensando, né? Davi, por exemplo, quando o rei Saul questionou ele sobre a capacidade dele vencer o gigante, Davi trouxe à memória dele aquilo que podia trazer esperança. Aleluia. Eu estou encerrando já, Marcelo, se você puder colocar um fundo. Davi, ele trouxe à memória dele aquilo que podia dar esperança para ele. E lá em 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 37, abre lá comigo. Aleluia. Capítulo. Aqui. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então eu quero dizer para nós aqui nessa noite. Às vezes tem alguma situação que parece que não tem saída. Às vezes tem alguma coisa que parece que a gente não consegue resolver. A gente não consegue resolver sozinho. Promessas, coisas que já foram liberadas sobre a nossa vida e que às vezes a gente ainda não viu se manifestar. Coisas, pessoas que liberaram coisas sobre a nossa vida. E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas ainda não aconteceu, eu ainda não vi, não se materializou, mas não quer dizer que não vai acontecer. Traga para você, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. A gente sabe quem é o nosso Pai. Eu anotei aqui. O Davi, ele traz à memória dele quem Deus era para ele. Quem Deus tem sido para nós? Eu quero lembrar que Ele é um bom Pai. Aleluia. Que nada mudou. Aquilo que Ele disse a respeito da nossa vida vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas não importa. Hoje foi falado sobre adoração na igreja lá em Guará, no Fortalecendo a Visão. Eu aconselho você a ouvir o culto. Procura lá, Verbo da Vida, Guaratinguetá. Ouça o culto de hoje de manhã. Ele disse sobre adoração. E quando a gente adora o Senhor, enquanto a gente está rendendo graças a Ele, a gente é livre de tanta coisa. Tanta coisa que às vezes a gente nem sabe. Às vezes tem alguma coisa que a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver solução de algum problema. Mas quando você adora Ele, Ele vai livrar você no meio do problema. Ele não nos livra do problema. Ele nos livra no problema. Ele não tirou o gigante de Davi. Ele não tirou o urso, ele não tirou o leão. Aleluia. Mas ele fez Davi vencedor no problema. Aleluia. E aí, Davi traz a memória, quem Deus era para ele. E as experiências que ele tinha tido com Deus. E as experiências que a gente já teve com o Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia.
Às vezes a gente não vai correr mesmo. O nosso amigo Fábio e a esposa dele, eles vieram hoje totalmente diferente do culto que eles vieram outro dia. Mas Deus, ele se move. Ele se move quando a gente corre. Ele se move quando a gente recebe não digo uma exortação, ou digo também, né? Porque a própria palavra diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E ela é... Como que é? Não. Como que é o comecinho? Toda... Deu um branco aqui agora. Ainda bem que foi no final. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil. Eu estava lembrando do útil. Obrigada. E útil para educação, para correção. Aleluia. Para o ensino, na justiça. E o verso 17 de 1 Timóteo, 2 Timóteo? Ou é um ou é outro. Eu acho que é 1 Timóteo 3,16. Aleluia. E o verso seguinte diz assim. Vai aparecer? Aleluia. Se não for, não tem problema. Aleluia. Eita glória. Não? Eu abro na Bíblia, não tem problema. Vamos ver aqui em qual que está. Vamos aqui no... Eita glória. Amém. Não, então não é o 1 Timóteo, é o 2. Aleluia. Isso, muito obrigada. Olha lá, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra foi Deus que inspirou homens para escrever. Foi inspiração do próprio Deus. Então, toda a comida que tem aqui foi inspirada pelo chefe. Aleluia. Olha lá, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com o propósito de quê? Próximo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Esses ajustes, essas rotas sendo calculadas, é para que a gente possa estar habilitado para toda boa obra. Sabe, eu convido você a fechar os seus olhos. Se precisar, você recalcula a rota. Fala com o Senhor. Fala para Ele, Pai, eu sei que em algumas coisas eu estou negligenciando. Eu também sei, eu mesma. Eu sei que em algumas coisas eu negligencio e eu sei que eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Deus renova a nossa força para que a gente possa fazer mais, que a gente possa fazer para Ele. Aleluia. Sabe, Deus Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Pai. Ele continua sendo seu Pai. Aleluia. Se posiciona, decida ter intimidade com Ele, decida ter comunhão com o Senhor, decida estar com Ele. Ele tem tanta coisa para revelar para nós, tanta coisa. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido tão bom para nós, Pai. O Senhor tem nos alinhado, o Senhor tem nos esticado, não ao ponto de arrebentar. Mas eu sei que o Senhor tem planos de paz para nós. Os seus planos para nós são planos de paz e não são de mal, para dar o fim que a gente mesmo deseja. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de rotas sendo recalculadas, Pai. De corações, Senhor, se voltando para aquilo que o Senhor tem. Nós sabemos que o Senhor está voltando e eu sei que não vai demorar. E eu creio, Pai, que o Senhor não vai pegar a gente desapercebido, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos estar ligados, Senhor. Ligados no Espírito, com as nossas antenas espirituais ligadas, Senhor. Atentos, Pai, a tudo aquilo que precisa ser feito e ser realizado, Senhor. Na sua casa, do lado de fora, no ônibus, na escola, no serviço. A gente vai ser boca de Deus para as pessoas. Nós vamos, Pai, eu sei que nós vamos
mudar, às vezes, uma imagem que as pessoas têm do Senhor. Pessoas têm imagens de que o Senhor coloca doença, que o Senhor mata, que o Senhor não se importa. Mas o Senhor se importa. Para o lugar onde o diabo está indo, que é o inferno, não foi feito para o homem. O Senhor não deseja que ninguém vá para lá. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós assumimos um compromisso com o Senhor nessa noite, de que nós vamos saquear o inferno e vamos povoar o céu. Em nome do Senhor Jesus, as pessoas que chegarem perto da gente, ou vai ser em forma de abraço, ou vai ser em forma de um sorriso. Se às vezes a gente é acanhado para falar, diz apenas um Jesus te ama. Às vezes é tudo aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele dia. Vai mudar o dia de alguém. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro, Pai, os meus irmãos atentos, Senhor, a cada comando, Pai. A cada comando do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, para alcançar a vida das pessoas, Senhor. Para fazer, para realizar, para fazer parte da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que uma árvore, se ela for plantada num lugar, daqui um mês em outro, ela nunca cria raízes. E se a árvore não cria raízes, eu sei que não tem fruto. Então a gente precisa criar raízes em algum lugar. E que tal no lugar onde é o mais próximo da palavra? Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de ouvir essas verdades, Pai. Me encher da sua palavra, me encher do seu Espírito, Pai. Muito obrigado, Pai. Como nós somos privilegiados, Senhor. Privilegiados por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção
descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, não, não há, não. Igual.
Ah, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Deus é bom. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia, coisa boa. Muitas instruções hoje a respeito do propósito. E agora que está na minha mão, deixa eu só explicar alguma coisa, né? Aleluia. E se eu não conseguir explicar tudo hoje, sábado, dia 29, sábado agora tem culto de casais. Não falte, viu? Em nome de Jesus. Porque eu entendo a cabeça de Marta lá, né? Imagina, 13 machos dentro da casa dela. Imagine a sujeira que estava fazendo, aleluia. Porque às vezes o homem é igual cachorro, né? Faz sujeira, solta pelo, aleluia. E aí dá um pouquinho de trabalho mesmo. Mas eu creio que ela, como a Maria disse, né? Tem um estoque de soluções dentro de nós muito maior do que a quantidade de problema para o lado de fora. Eu não sei se foi você que perguntou, ou estava falando ali. Eu sei que quando ela falou isso, eu pensei, aí eu acho que foi a Malu que perguntou, quantas soluções tem para cada problema? São 7. Aí eu falei, pastor, de onde você tira isso? Deuteronômio 28, 7 diz que para cada inimigo que surgir contra nós, por 7 caminhos vão fugir contra nós. Então, para cada R$1 que você deve, 7 vai vir para você pagar a conta. Aleluia, ó coisa boa, não é? Dá para você dizimar, ofertar e ainda ir lá no restaurante e levar a pessoa lá que a Maria falou, no japonês, comer um lanche, fazer tudo que você quiser. Então, sabe, a maneira como nós vamos ver as coisas é que vai determinar as nossas ações, que vai determinar como é que vai ser o nosso dia. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 fala, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar ou praticar todos os mandamentos. É assim que acontece. Então dentro de nós tem um estoque muito maior de soluções para cada problema que aparece. E a maneira como nós vemos o mundo vai fazer a diferença se a gente vai estar com Deus ou não. Sabe, enquanto ela estava falando, eu vi como às vezes a gente pensa diferente. Eu lembro que eu já contei isso aqui uma vez, mas é para você pensar como a gente vê o mundo diferente. Uma vez eu estava almoçando, e estava eu almoçando, imagina, um homem almoçando no meio de 2 mulheres. Aí estava a Maria de um lado e a Fatinha do outro, pensa. E aí o que acontece? A Fatinha, ela pegou, e sabe quando mulher pinta a unha, né? Ela quer que você veja a cor que é, e quer que você fale, nossa, que bonito, né? Aquela coisa, né? Aleluia. E aí eu me lembro que eu estava almoçando, né? E as duas falando, e eu quieto comendo, né? E aí a Fatinha fez assim com a mão e disse para Maria, adivinha que cor que é? Agora assim, o raciocínio é rápido, gente. Porque imagina um homem olhando aquilo e pensando, como assim adivinha? Ela está mostrando a cor. E aí ela disse, mostrou a cor para Maria do outro lado, e eu no meio das duas assim, ela disse, adivinha que cor que é? E eu na minha cabeça olhei e pensei, roxo. E falei, e pensei comigo mesmo, né? Fala Maria, roxo, fala comigo, fala roxo, fala roxo. E aí a Maria olhou a unha e disse assim, não sei. Eu pensei, como assim não sabe? É roxo, eu estou vendo. Aí ela disse assim, sapato com blusa. Ai, moletom e salto, é outra roupa, vai. Mas deve ter sapato com blusa também. Aleluia. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, quando que isso é cor? Quando que isso é cor? Porque para o homem, gente, é fácil, é amarelo, preto, roxo, branco, entendeu? Não tem diferença. Mas ela colocou lá, é a maneira de ver o mundo como muda. Sabe, eu pedi para o Marcelo colocar um vídeo, eu mandei para ele, coloca aí, para que você venha ter uma ideia de como a maneira como a gente vê as coisas muda. Apaga a luz aí para mim, por favor, para que eles possam ver direitinho. Ó. Pode apagar a outra também, por favor, Marco. Tá dando para enxergar aí? Aleluia. Pensa, a tradução aqui, a sua cara muda a história. Aleluia. Então a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Bota um sorriso no rosto, que esse sorriso pode mudar a história. Sabe, não é difícil, não é pesado não, o evangelho é legal.
Sabe, cumprir esse propósito é divertido. Tá aqui, meu amigo, ó, Tosseira. Eu chamo ele de Tosseira porque eu tenho intimidade para isso. A Maria falou, Fábio, porque eu conheço ele desde antes de conhecer a Maria, pensa. Ó, antigo. E ele me conhece, sabe, que se não fosse divertido eu não estaria aqui. Você acha que eu faço brincadeira porque você não me conheceu quando o Tosseira conheceu, aleluia. Né? Então, por favor, não o procure no final, amém? Deixa para depois, porque agora eu sou também nova criatura. Eu estava lá, mas agora, aleluia. Mas a diversão ainda existe. Até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo que Deus nos peça algo que seja talvez dificultoso, mas a gente sabe que tem um benefício, e deu a força, a graça divina para que a gente venha fazer, já deixa o negócio mais leve. Tá comigo? Abra comigo, a gente vai falar rapidinho sobre dízimos e ofertas. O livro de 1 Reis, no capítulo 24, a partir do verso 18. Deixa eu contextualizar aqui. Aqui tinha acontecido alguns negócios lá e o povo estava passando por alguns problemas. E aí Davi pediu para que fosse feito um censo, né, para contar quantas pessoas tinha naquele canto lá. E aí eles fizeram um censo e demorou 9 meses o censo para contar quantas pessoas tinham. E depois de 9 meses, chegaram à conclusão que num lugar lá tinha, em Israel tinha 800 mil homens de guerra que puxavam a espada, e outro lugar tinha 500 mil, ou seja, 800 com 500, quanto que dá, Luciana? Faz a conta, que agora eu não quero fazer conta não. Ai meu Deus, a conta é ai meu Deus, aleluia, mas passou de 1 milhão, amém? Está comigo? 1.300.000? É gente, viu? Só de guerreiro, fora as mulheres e crianças, né? E é bem, eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia deixa claro lá na multiplicação de pães e peixes, que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O livro de João diz que todo mundo comeu à vontade, comeu, repetiu. E quando a Bíblia diz fora mulheres e crianças, é porque tem mulher que come igual homem. Talvez seja aí a preocupação de Marta, né? Aleluia. Ela já viu 13 homens, e mais a irmã dela, que ela sabia o quanto come, fala, meu Deus, aleluia, eu tenho que trabalhar bastante. Então aqui está dizendo só de homens de guerra. 1.300.000, e aí nesse povo todo estava acontecendo alguns problemas lá, aí veio uma peste para aquele povo, que matou, no verso 15 diz, que morreram 70 mil homens daquele povo. No verso 17, eu sei que eu pedi o 18, mas já estou mudando tudo aqui, tá bom? Mas você corre aí, acompanha. No verso 17, olha o que Davi disse. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram. Olha que interessante, ele como um pastor, chama aquelas pessoas de ovelhas, porque morreram 70 mil homens, entende? E ele diz, essas ovelhas, o que fizeram? Continua. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Verso 18. Naquele mesmo dia, veio Gate ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Vou contextualizar aqui para a gente ganhar tempo. O verso 19, o 20 e o 21, ali Deus tinha aparecido para Davi, na pessoa do profeta Gate, e disse para ele assim, é o seguinte, para cessar essa praga aqui que está acontecendo e matando um monte de gente, levanta um altar na terra lá de Araúna, e aí faça uma oferta naquele lugar, e essa praga vai cessar. Porque Davi tinha dito, né, poxa, eles não merecem, eu que errei, e agora vai acontecer isso com esse povo. Olha a importância e a responsabilidade que um líder carrega. E a responsabilidade nossa de escolher o lugar certo onde deve estar também. Porque aquilo que está sobre o cabeça é que escorre para o corpo. Amém? Então, é interessante a gente prestar atenção onde Deus nos plantou, para saber se realmente aquele lugar, o que está sobre o cabeça, eu quero que escorra para mim. Aleluia? Então, é responsabilidade do líder, mas é responsabilidade também do liderado, das ovelhas também, de saber as coisas, como é que está rolando. E aí, o profeta fala isso para Davi, e aí ele vai até aquele lugar que o profeta tinha dito para ele, levantar um altar ali e fazer aquela oferta. Está comigo? Está acompanhando? Vamos lá então, verso 22. Então, disse Araúna, que era o dono daquela terra, né, a Davi, tome, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer,
eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Ou seja, quando Davi chegou ali e falou para ele que ele iria fazer um holocausto, que queria aquele terreno para ele fazer o altar e fazer aquela oferta, aquele moço, Araúna, ele quis dar para Davi não só os bois, como o próprio terreno para que Davi fizesse o negócio. Está comigo? Davi queria comprar, e aí ele disse: não, você é o rei, imagina, não precisa comprar nada não, estou aqui, o boi e o lugar para você fazer. E aí olha qual foi a resposta do rei Davi no verso 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Aleluia. Então olha que interessante. Às vezes a gente ouve, né, que é fácil, é divertido, é leve, mas não significa que não vai ter um custo. Está comigo? O próprio Davi reconhecia isso. E olha, Deus ele não estava interessado no boi ser queimado e na oferta em si, mas ele queria também o coração de Davi naquilo, porque Deus tinha pedido que fizesse uma oferta específica de bois, e que fosse num local específico. Está comigo? Quando Davi chegou e aquele moço ofereceu para ele: está aqui o lugar, está aqui os bois, Davi disse: não, eu não posso fazer isso de qualquer jeito, porque se eu fizer de qualquer jeito, Deus não vai receber, porque Deus não quer só as coisas, Ele quer o meu coração, mais do que as coisas. Quando a gente está falando sobre dízimos e ofertas na igreja, a gente precisa explicar isso. A gente não quer o seu dinheiro. Hoje na Nova Aliança isso aqui é muito mais sério. O pastor José Roberto sempre diz que quando a gente faz isso aqui hoje, a gente deve voltar aprovado para o nosso lugar. A Bíblia chega a dizer que se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu devo ir lá, reconciliar com essa pessoa e depois vir fazer a oferta. Aleluia. Olha que interessante. A gente falou outro dia aqui a respeito da oferta de Abraão, né? Gênesis 22, Gênesis 22, no verso 2, diz lá, né, que Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac. A tradução Revista e Atualizada diz oferecer Isaac. Outras traduções diz sacrifica. Sim, está escrito lá, era sacrifício mesmo. Abraão entendeu que era para matar. Mas na cabeça de Deus nunca foi a ideia de matar. Na cabeça de Deus, quando ele pediu isso para Abraão, ele já sabia que ele iria prover para Abraão. Quantos estão me entendendo? Abraão, ele precisava estar disponível. Quando Deus pediu Isaac e queria ver a intenção do coração de Abraão, se Abraão estava disponível a tal ponto. Porque às vezes a gente quer muita coisa de Deus, e quando recebe, aquilo que a gente recebe se torna o nosso Deus. Deus queria ver se Isaac realmente era só filho ou Deus de Abraão. Quando Abraão pediu Isaac, ele estava colocando de novo Deus no lugar de Deus e Isaac no lugar de Isaac. A prova disso é o jovem rico. Marcos 10, vamos dar uma olhadinha lá, quer ver? Marcos 10, vamos lá. Marcos no capítulo 10 e no verso 18, para ser mais exato. Não, verso 20, vamos correr aqui. Então ele respondeu: mestre, o jovem rico, né, falando para Jesus, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É claro que ele era dono de muitas propriedades, porque ele estava cumprindo a palavra. Quando ele disse, tudo isso eu tenho observado, ele já estava dizendo,
Tudo eu tenho feito na lei, e porque eu tenho feito tudo, Deus agora me alcança. Então até aquela prosperidade que ele tinha, era fruto do cumprimento da palavra que ele mesmo fazia na vida dele. Só que agora aquilo que era bênção se tornou o Deus dele, a ponto de que Deus, quando pediu, ele não teve coragem de entregar. A Bíblia não diz que ele realmente teria que dar tudo, se ele continuasse. Mas pode ser que não. Assim como Abraão ofereceu Isaac, e Deus disse, não precisa, eu já vi que você está disponível. Poderia ter acontecido com o jovem rico também. Não precisa, eu só queria ver onde está o seu coração. Então quando eu pedi isso, eu estava só identificando para você mesmo onde está o seu coração, que não é em mim, mas é nas riquezas. Porque o problema nunca foi as riquezas, o problema é o amor ao dinheiro. Amém? Está comigo? Por isso Davi disse, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Sabe, a gente fala muito nesse lugar, Deus, ele dá semente ao que semeia. E sim, é uma verdade, isso está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Deus dá semente ao que semeia. Mas às vezes a gente fica preso a essa palavra, Deus dá semente ao que semeia, e só quer semear quando Deus der a semente. Sendo que na verdade eu preciso ter a prática de semeadura para depois receber semente. Deus vai dar semente para quem já um dia se disponibilizou para tirar do bolso e semear. Depois que ele identificou essa pessoa que é capaz de fazer, agora eu posso prover para ele, além do que ele ganha, para que ele venha semear, para que a colheita futura seja abundante. Porque 2 Coríntios 9, depois você dá uma olhada lá no contexto, fala que a ideia de Deus é multiplicar a nossa sementeira. Ele nem cita a colheita, porque na cabeça de Deus é tão certo que se ele multiplicar a sementeira de quem semeia, a colheita abundante futura é certa. Nem precisa citar. Está comigo? E aí a gente tem que se desprender às vezes de coisas. Nem sempre Deus vai dar semente. Às vezes a gente que vai ter que tirar e semear. Mas essa prática vai promover com que Deus nas próximas venha dar semente ao semeador. Quando eu me torno um semeador? Quando eu semeio. E não quando eu espero alguém me dar semente. Esse que está esperando para dar semente, ele está identificando um semeador. Como que ele identifica um semeador? Não pela vontade de semear, mas por alguém que já fez. Aleluia. E às vezes custa. Depois você dá uma passadinha aqui no fundo, que a gente já está quase finalizando essa obra aqui da escada, né, que foi feita atrás do palco. Você vai ver que ainda, lógico, falta algumas coisas, né? Pintar, arrumar, a própria sala que vai ser em cima aqui, que a gente vai organizar bastante coisa aqui, de tranqueira aqui embaixo, vai subir, aleluia. E aí, vamos começar a organizar as coisas ali, produto de limpeza, a cozinha vai virar só cozinha, a outra salinha ali vai ficar a salinha de produto de limpeza, mas Deus já tinha dito que essa escada seria feita. A prova disso é que até o material da escada a gente ganhou, que foram esses ferros, né? Foi uma oferta interessante. Tem mais de R$2.000 de ferro ali que a gente usou para construir a escada. Mas o ferro não se construiu sozinho. A gente teve que dar uma resposta ao que Deus disse. E qual é a resposta que Deus disse? Foi custoso. Teve que passar o dia inteiro aí trabalhando e construindo aquela escada, para que hoje ela esteja no lugar. Então, oferecer algo a Deus às vezes vai custar, às vezes não. Mas o que eu não posso é viver uma vida acomodado de nunca fazer, porque eu estou esperando Deus me dar a semente. Deus, sabe, a gente sabe pela palavra, nós estamos em um lugar, gente, que a gente não tem ali na entrada da igreja um painel com os nomes dos dizimistas. Que tem lugar que é assim, se você não dizimar, aí seu nome não está naquele painel ali, aí você não pode participar da ceia, tem que sair dos departamentos. Olha que coisa séria. E aqui o envelope que a gente usa, dá um para mim aqui, Liette, por favor. Eu já fui de um lugar que você, obrigado, quando a gente ia dar a oferta, a gente preenchia aqui o nosso nome e colocava a quantia. Aqui não tem, ó, não tem nem lugar para você preencher, por quê? Eu não preciso saber, não cabe a mim, entre você e Deus não cabe ninguém, está comigo? É você que vai dar conta diante de Deus, como a Maria disse, daquilo que você foi chamado para fazer e daquilo que você tem que fazer também com o dinheiro que é de Deus, que deixou na sua mão. Então não vai ser cobrado isso de você.
Aqui também não tem, por exemplo, assim, ó gente, faz aqui uma fila de 1.000, uma fila de 500, uma fila de 100, e você com as moedinhas fica lá pro lado de lá que a gente não está interessado. Assim. Não, não tem isso. Todo mundo que traz uma mesma fila, no mesmo lugar e tem o mesmo valor. Está comigo? A gente aprende pela palavra que dízimo é 10%. A palavra dízimo já significa a 10ª parte. E a oferta? A oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração. Nem sou eu, como pastor, que vou determinar quanto você vai dar de oferta. A Bíblia chega a dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É bem verdade que quando eu consulto Deus para fazer a oferta, eu não consulto o coração de pedra, ou um coração, aquele coração que era lá do império das trevas. Eu consulto o coração novo, do novo homem, aquele que não está preso às coisas. Não é a gente aqui que vai determinar. Gente, ó, esse vai ser o mês, a campanha do 1.000. Hoje, se você não der uma oferta de 1.000, você está fora, esquece, você não está andando em fé. Não, não é. É Deus quem vai comunicar no seu coração a respeito das ofertas. E às vezes a gente se acomoda, porque a gente da fé, a gente já aprendeu a ser guiado pelo Espírito. A gente sabe que Deus fala com a gente, amém? E aí às vezes Deus está falando e eu não estou dando bola. Fique, não, não é Deus não, pelo amor de Deus. Hã? Não é Deus, pelo amor de Deus. É o que os outros falam, né, Pedro? Porque às vezes, gente, Deus comunica coisas para a gente fazer que é custoso e a gente não quer. Quantas vezes eu já não fiz ofertas que na hora me arrependi? A gente sabe que Abraão, quando foi oferecer Isaac, a Bíblia diz que no 3º dia, quando ele chegou no pé do monte, o livro de João diz isso, Jesus disse que ele viu o dia e se alegrou. Sei que isso remete a Cristo, tem uma tipificação de Cristo, o 3º dia, ressuscitar, toda essa coisa, eu não tenho tempo para falar sobre isso não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: e nesse primeiro dia que ele saiu com Isaac de casa, até chegar no pé do monte, 3 dias, o que passou na cabeça dele? Ele viu e se alegrou quando ele estava ali, onde Deus chamou ele para estar, como a Maria disse hoje a respeito do propósito. E aí às vezes a gente fica parado, esperando ver. Abraão viu o dia e se alegrou, mas ele caminhou 3 dias, sem ver, só com a convicção. Às vezes a gente precisa caminhar do nosso lugar, com um envelope, com alguma coisa que a gente vai colocar dentro, sem ver nada, só com a convicção. E aí quando chegar aqui que a gente vai começar a ver as coisas. Aleluia. Eu já fiz muitas ofertas só com a convicção. Quando eu falo só, eu não estou desqualificando a convicção, tá bem? O que eu estou querendo dizer, eu não tinha nada natural para me apegar e ver para fazer a oferta, a não ser a palavra, que é o que a gente precisa, a palavra que sustenta todas as coisas. Eu já contei essa história e eu vou encerrar com isso. Eu não me lembro mais qual ano era, 97, Maria, quando a gente comprou a primeira loja nossa. Pensa, eu já conhecia o Toceiro, aleluia, né? E aí a gente estava lá, a gente frequentava uma outra igreja, e aí eu me lembro que surgiu essa oportunidade de a gente fazer uma oferta de sacrifício. E aí eu me lembro que a única coisa que eu tinha era um cavalo. A única coisa que eu tinha, que eu podia me desprender, vender, eu não ia levar o cavalo para a igreja, né? Pensa, senão eu ia ser pastor, né? Se chegar puxando o cavalo, né? Então, ô pastor, né? Segura, cristão, né? E aí não dava, então eu vendi o cavalo e entreguei aquele valor na igreja. Eu já contei, lembra? O cavalo chamava pilantra. As coisas mudam, né? Me converti, sou outro homem, Toceira. Hoje meu cachorro chama Moisés. Entendeu? De pilantra a Moisés, aleluia. E aí, a entrega dele, desse tudo, desse sacrifício, que foi custoso, claro. Era o único cavalo que eu tinha na época. Mas poucos dias depois, apareceu uma oportunidade de a gente comprar a nossa primeira loja lá em Guará, que era aquela uma que em frente ao mercado municipal lá. Está aqui o Toceira que não me deixa mentir, ele viu onde era a loja. Na época, quando a gente comprou, eu nunca tinha visto a mulher na vida. Não conhecia ela, para ela oferecer aquilo. Ela disse assim: vocês vão comprar essa loja, vocês vão entrar e vão pagar a loja com a própria mercadoria que tem dentro da loja. Quem que faz isso? Aí Isaías 55 diz: vinde comprar sem dinheiro, você acha que é da onde?
Aleluia. O que abre as janelas dos céus? A oferta. Malaquias 3:10 diz: se a gente fizer isso, as janelas dos céus vão se abrir, vão ser derramadas sobre nós bênçãos sem medidas. Outras traduções diz: bênçãos que dela venha a maior abastança. Outras traduções diz: bênção que você não vai ter onde guardar. Eu gosto da versão a Viva, que diz assim ainda: experimentem, deixa eu provar para vocês que isso é verdade. Amém? Está comigo? Então é com essa consciência, aleluia, com essa alegria toda, que a gente vai fazer isso. Os diáconos, por favor, pode passar os envelopes. Mas não esquece, bota um sorriso no rosto, aleluia, que nem a gente viu ali no vidinho. A cara pode mudar tudo, em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei que às vezes a gente semeia com lágrimas. A Bíblia diz que é possível semear com lágrimas. Quando o quê? Quando é doído, quando sai da gente. Mas a colheita é dando risada. Porque a colheita, gente, é sempre maior que a semeadura. Olha que interessante. Em um campo, para ser semeado, você precisa de X trabalhadores. Mas para a colheita, precisa de mais trabalhadores. Quando a Maria disse a respeito de todas as cadeiras ocupadas, é porque existe uma profecia a respeito de que os campos estão brancos. Então quando pensa em colheita, não estamos pensando em dinheiro, em coisas, a estrutura física do prédio, porque nós sim, vamos construir mais lá para o fundo, mas nós estamos falando também de colheita de almas. Pessoas sendo libertas. Tem gente aqui nesse lugar que eu tenho conversado que está sendo livre de opressão na mente, que estava quase entrando em depressão, mas aí essa palavra chega e tira ela de um quadro de depressão, tira doenças físicas mesmo. Teve gente que recebeu cura nesse lugar. É sobre isso que a gente está falando. E aí talvez porque a gente não viu o Paraíba se abrir, acha que Deus não está fazendo tanta coisa, mas uma cura na mente é tão milagre, é tão espetacular quanto uma poça d'água se abrir. E Deus está se movendo e operando no nosso meio do mesmo jeito. Amém? Você pode ficar de pé, você pode fazer isso também via Pix. Eu só peço que se você fizer isso pelo Pix, envia o comprovante para a Luciana. Não é para mim não, porque eu não quero nem saber quanto é. Mas manda para a Luciana, para que a gente possa contabilizar esses valores para a igreja de Moreira César. Porque por enquanto esse Pix que está aí é o CNPJ da igreja de Guaratinguetá. Então se você não manda o comprovante para a Luciana, a gente vai ter o prazer de semear na igreja de Guaratinguetá, né? Aleluia. Mas Deus é bom. Obrigado, Pai, porque nós vamos mesmo prosperar, avançar, crescer, e nada nunca vai faltar, Pai, em nome de Jesus. Salmo 23 é uma verdade sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E nós sim amamos essa palavra, porque realmente a gente não quer que nada falte, e não vai faltar mesmo. Eu oro, Pai, para que esse povo venha a ser promovido, promoção chegando no trabalho. Ninguém desse lugar vai ficar desempregado, ninguém desse lugar vai ficar doente. A Tua palavra garantiu, Pai, para nós que na velha aliança, todos aqueles que saíram do Egito, não havia nenhum doente, nenhum inválido. Se debaixo de uma aliança inferior desfrutaram dessas coisas, nós que estamos em uma aliança superior, com superiores promessas, vamos desfrutar disso também. Mas também vamos desfrutar de tudo, Pai, aquilo que a Tua palavra diz. Independente se tem alguém passando no vale da sombra da morte, não vamos temer, porque não é o lugar, mas é quem está conosco. É quem está passando com a gente naquele lugar. O deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. E nós vamos aprender, Pai, nesse lugar, a ser dependente de Deus e aprender a lidar com essa porção diária. Mas o nosso destino, sim, é a terra prometida, a terra da abundância, a terra que mana leite e mel. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. O que tem lá? Quer falar? Não. Bolo de milho com morango. Uau. E bolo de doce de leite com abacaxi. Quantos? Cinquinho, né? Aleluia. Eita glória. Só alguns recadinhos do coração, para que a gente venha ir para casa, desfrutar de uma noite maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Dia 27/7, acontece o nosso simpósio Ministério de Socorros, que a nossa supervisão, né, do ministério que realiza, na pessoa do
pastora Mauri, vai ser lá em São Paulo. E aí, para que você possa ir, precisa fazer uma inscrição. Se você tem o desejo de ir, às vezes não tem do que ir, pode dar seu nome ali para Malu, porque a gente vai alugar uma van para que todo mundo possa ir junto, tá bom? Culto de casais vai ser agora, dia 29, o nosso primeiro culto de casais nesse lugar, aleluia, 29/6, às 19 horas, tá bom? Depois do culto, a gente vai comer uma pizza junto aqui. Eu estava conversando aqui, pode sentar, gente, rapidinho, por favor. A gente vai comer uma pizza aqui, todo mundo junto. Eu estava conversando ali com o dono da pizzaria, né, para ver se ia rolar um rodízio, alguma coisa do tipo assim. Mas daí chegamos a um consenso de que ele não vai conseguir fazer rodízio no sábado, ele só faz na quarta-feira. Então a gente vai chamar as pizzas mesmo, tá bom? A gente vai definir ali alguns sabores, e aí vai ter refrigerante também. O suco que vai ser a parte, né? Que se você quiser, eu não tomo refrigerante, então bebe água, aleluia, eu não tenho problema. Eu também não bebo coca, eu bebo água, bebo suco, mas daí se for o suco é separado, né? Eu acho que vai dar ali, a gente vai dar maiores informações no grupo. Eu acho que não vai passar de 80, 90 conto por casal, porque vai ser a pizza e mais a marvada, né? Aleluia. Aquela marvada de 2 litros, né? Aleluia, você sabe, né? Meu Deus, olha, salivei. Mas, aleluia, Deus é bom. Quinta-feira, nosso culto, né? Quinta-feira que não é café com leite, às 8 da noite, você tá, não falte, convide pessoas, crie expectativas. Depois, domingo que vem, às 9 da manhã, fortalecendo a visão. Culto lá em Guaratinguetá, todo mundo sempre está super convidado. E depois a gente está de volta no culto da família, às 18 horas. Ali no fundo, a Selma Aureliano, bolos e doces, fez ali um bolo de, eu esqueci o sabor, é leite ninho com morango, uau! E doce de leite com abacaxi, 5, aleluia. E a venda desses bolos é em prol da última parcela da telha que a gente vai pagar o mês que vem, lá do galpão. E aí já estou querendo colocar mais ar-condicionado, porque eu não quero mais ver o Marcelo suando ali no fundo, em nome de Jesus, tá bom? Não esquece de passar ali, gente, para você ver a escada que foi feita aqui, porque depois dessa escada a gente está crendo que a gente vai construir um banheiro feminino lá no fundo, amém? Vamos concretar o resto do terreno lá no fundo também, para que a gente possa usar o espaço todo. E a ideia é a gente levar a mídia também mais para cima, porque a gente quer esse pessoal da mídia pensando nas coisas lá do alto. Então, ó, beijo no coração, vão em paz, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.